Nossa, vai começar o SP Notícias. Olá, está começando a primeira edição do jornal ESP. Eu sou a Laila. Eu sou a Aline. E hoje a gente trouxe matérias super legais e informativas para vocês, como a apresentação das chapas, que inclusive é uma novidade aqui na escola, já que a gente nunca teve uma eleição de 3 chapas concorrendo e o pessoal está bem engajado. A gente também vai falar dos clubes juvenis, dos atrasos dos alunos para subir e também da eleição e posse do Grêmio. Ou seja, hoje mesmo você consegue saber a chapa vencedora. Bom, como ela estava falando, a gente preparou uma matéria sobre as chapas, com cada um apresentando um pouco mais sobre suas chapas, suas propostas, e quem cobriu tudo isso foi a nossa jornalista Eloá. Oi, Laila! Oi, Emily! Bom, hoje, dia 21 de março, está acontecendo um evento mais que especial aqui na nossa escola, a apresentação das chapas. E esse ano temos uma novidade. 3 chapas estão concorrendo à presidência. E os nomes delas são Fúria, Independência Juvenil e Merak. Essas 3 chapas, elas focam em priorizar a nossa escola e também manter a nossa escola aberta. Então, antes de darmos continuidade para a nossa matéria, eu peço para que vocês usem a hashtag #AEDSãoPauloFica aqui nos comentários e nas redes sociais. Bom, vamos conhecer um pouquinho desse evento, saber melhor as propostas, o que o pessoal está achando das propostas do Grêmio, né, gente? Então, vamos lá! Estou aqui com a chapa Merak e, assim, vou conversar um pouquinho com a Fran, que é vice da chapa, e com a Nina, que é da parte de comunicação. Meninas, quais são as propostas de vocês? Então, em relação às propostas, a gente tem algumas, mas as principais delas são áreas, saídas, no caso, pedagógicas, para o nosso ensino, para melhorar o nosso ensino, como museus, no caso, muitas coisas que envolvem a história, geografia e outras matérias que a gente pode agregar para o nosso conhecimento dentro da escola. Bom, uma das outras propostas que a gente tem também é em relação à reciclagem aqui da escola, em relação à arrecadação de alimento, arrecadação de roupas para as pessoas necessitadas, e é isso. E assim, acho que todas as chapas estão pontuando a questão do fechamento da nossa escola, né? Como que vocês pretendem se posicionar e pontuar, né, colocar em prática essa questão do não fechamento da nossa escola? A gente tem 2 propostas, no caso, a nossa presença, e também a realização das plataformas digitais da nossa escola. Basicamente o que você falou, a gente tem bastante em mente a questão da presença e a questão das plataformas digitais, que ano passado foi algo que pesou muito quando falaram que ia fechar a escola por não ter frequência ou por não estarmos fazendo as plataformas. Boa sorte para vocês. Gostei muito das propostas de vocês, tanto que vocês apresentaram aqui quanto lá dentro do chat. É isso, boa sorte para vocês. Obrigada por terem cedido aqui o tempo de vocês. Obrigada. E agora vamos para a entrevista com a Gabi. Oi, aqui é a Gabi Silva. Estamos na Semana de Grêmio Estudantil das Escolhas da Chapa e eu estou aqui com a vice-líder da Chapa Fúria para a gente entrevistar um pouquinho e vocês conseguirem saber um pouquinho mais sobre qual chapa vocês devem escolher. Jade, quais são as propostas para a Chapa Fúria durante esse ano? Bom, o diferencial da Chapa Fúria é que a gente vem com muita força na questão da inclusão e da diversidade. É uma chapa que ela está priorizando novidades que sejam uma maneira de trazer visibilidade para a nossa escola, como, por exemplo, a inclusão do basquete, né, que é um esporte pouco praticado na nossa escola. A gente também se preocupa muito com a estrutura da nossa escola. A gente quer que as coisas sejam diferentes em relação ao nosso convívio, né, dentro da escola. Por exemplo, a xenofobia é uma coisa que afeta muito os estudantes que são imigrantes e que vêm de outros países justamente para estudar numa escola como essa, numa cidade como essa, e seria muito importante que eles se sintam incluídos dentro desse ambiente. Então, é uma chapa que ela prioriza, acima de tudo, o convívio social e também a estrutura da nossa escola. Sim, muito bom. E uma das pautas principais durante a chapa esse ano é o fechamento da escola. Como vocês conseguiriam, quais meios vocês teriam para no final do ano não acontecer o fechamento da escola? Eu fico imensamente feliz com essa pergunta, porque hoje mesmo a gente vai anunciar que a Chapa Fúria está sendo totalmente apoiada pela UMES. A UMES é um movimento social que apoiou muito a nossa escola no ano passado, onde teve os protestos, os estudantes foram para a rua. Foi um número pequeno de estudantes, mas a gente conseguiu fazer barulho suficiente para que a escola estivesse aqui hoje. E a gente acha que uma conscientização muito maior dos estudantes durante todo o ano fizesse uma diferença muito grande e significativa lá no final do nosso ano, né, que conseguiria manter a escola no ano de 2026. Então, a gente acredita que com esse apoio da UMES ao nosso lado, e vai estar sempre aqui acompanhando a nossa escola enquanto a gente estiver eleito, né, de cuidar da nossa escola junto com a gente e de trazer caminhos benéficos para que a escola continue de pé.
É isso. Muito obrigada, Jade. Estou torcendo muito para a sua chapa, para todas as chapas que ganhem a melhor. E agora a gente vai entrevistar o líder Matheus, da chapa Independência Jovem. Agora estamos aqui com o Matheus, da chapa Independência Jovem. E as mesmas perguntas que fizemos para a Jade, a gente vai fazer para o Matheus. Matheus, qual é a proposta da sua chapa? Bem, a escola vive uma situação crítica agora, né, que é o fechamento da escola. E uma das coisas que a gente tem que trabalhar é a presença dos alunos e fazer as plataformas, que é uma coisa que a nossa escola está bem abaixo. A gente conversou com o Márcio e, tipo, o ideal para ajudar a escola a não fechar seria 90%, só que a gente está tendo 75%, que é bem abaixo do que se espera. E a gente tem uma proposta também, que é o aluno do mês, que basicamente os 3 melhores alunos do mês que tiverem a melhor frequência e a maior quantidade de lições feitas na plataforma vai ganhar um prêmio. A gente está pensando no prêmio ainda, mas vai ser algo bem interessante para os alunos. E essa é uma dessas propostas. A gente também pensa na reabertura do museu, que é um espaço que carrega muita história, carrega muito conhecimento, que está fechado e está sucateado ali parado. E a gente pensa em reabrir ele, para que os alunos possam ir, ver, abrir as coisas e entender um pouco da nossa história, entender o quão grande é a EI de São Paulo, né? Que não é só uma escola comum como as outras, que é uma escola centenária, uma das primeiras em São Paulo. A gente tem proposta para o Interclasse também, né? Que é transmitir os jogos Interclasse para a internet. A gente quer abrir os jogos para que outras escolas possam assistir e conhecer a nossa escola, conhecer o nosso ambiente, ver como é um ambiente legal, que a gente tem diversas coisas e que não é uma escola comum também. A gente quer também fazer um jogo contra uma outra escola, como por exemplo Firmino, se eles aceitarem outra escola, para aumentar a visibilidade da escola. E o foco é a visibilidade que a gente quer agora. Como a gente tem a gincana do Harry Potter também, que a gente quer que as pessoas participam e que as pessoas possam ver que, tipo, a nossa escola ela é muito diferente, realmente, ela é diferenciada. Que a gente tem gincanas diferentes, que a gente tem professores diferentes, que os alunos se propõem a fazer as coisas. Certo. Nessa questão ainda do fechamento da escola, quais são os meios que a chapa utilizaria para no final do ano não acontecer da escola fechar? Bom, um dos nossos meios é que a escola seja vista, como eu falei agora. A gente tem diversas formas de ser contra o fechamento. Uma delas é protestos também, que a gente tem que organizar protestos para ser contra. Que a gente não tem que organizar isso no final do ano, a gente tem que começar a organizar isso antes, porque isso, se a gente deixar para o final do ano, vai ficar tudo muito corrido, e final do ano a gente sabe como é que é. Tem Enem, tem formatura para os alunos do terceiro ano. Isso tem que ser algo que já tem começado a ser visto agora. E a gente pensa pela visibilidade também, né? E a gente quer também aumentar a presença e a plataforma feita para eles verem que a gente tem tido bons resultados. E melhorar a nossa nota também na prova paulista. A gente tem que incentivar os alunos a estudarem, que é algo que tem faltado na escola. Que os alunos estão fazendo de qualquer jeito as lições, que está diminuindo bastante a nossa nota da escola. E isso é um dos motivos do fechamento também. É isso. Muito obrigada, Matheus. Como eu falei para a Jade também, espero que a melhor chapa vença. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. E fica aí, vocês sabendo um pouquinho de cada chapa e votem com consciência. Tchau. E é isso, gente. Infelizmente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da matéria de hoje. Fiquem ligados, gente, porque sexta-feira que vem vamos estar retornando com o tópico dos grêmios, gente. Espero que vocês tenham prestado muita atenção também no que os grêmios apresentaram, sobre as propostas, e votem com consciência, tá, gente? E é isso. E é com vocês no estúdio. Obrigada, Gabi, pela sua entrevista fantástica. Bom, um assunto que está repercutindo muito aí sobre os professores é sobre os atrasos dos alunos em sala de aula. Bom, todo mundo sabe que isso não só pode afetar na sua frequência, quanto no seu aprendizado. Quem cobriu essa matéria foi a nossa jornalista Tayla Ribeiro, que trouxe mais informações entrevistando os professores. É com você, Tayla. Oi, meninas! Hoje a gente vai falar um pouco sobre os alunos que estão chegando muito tarde na sala de aula. Recentemente, a gente tem recebido muitas reclamações sobre o horário que os alunos sobem. E hoje a gente vai investigar um pouco sobre isso, para ver o que está acontecendo, o porquê que eles estão chegando atrasados. Agora fiquem com nossas imagens. Como analisado nas imagens, os alunos demoram em média de 10 a 15 minutos para subirem para a sala. Vamos agora com as entrevistas da repórter Eloá Guimarães, referente ao ponto de vista dos alunos e dos professores. Oi, Tayla, estou aqui com o professor de português e redação, Rafael Gerses. Professor, eu queria saber, assim, qual é o seu ponto de vista sobre o atraso dos alunos e como que isso pode interferir no desenvolvimento deles?
Então, os atrasos eles podem interferir de uma forma muito negativa, né, uma vez que a gente tem tanto conteúdo para compartilhar e a sala de aula é esse espaço da aprendizagem e quanto mais ausente a gente está desse espaço, menos acesso a gente tem a esse conteúdo e menos a possibilidade de aprendizagem. E aí, lembrando que a escola é esse exercício para a sociedade, né? Então, eu não vou esperar chegar lá no meu trabalho e que alguém me ensine que eu não devo chegar atrasado. Eu acho que a escola é o lugar para a gente exercitar e se preparar para o social. E assim, quais meios você acha que, tipo, coordenação ou até mesmo os próprios alunos podem criar para poder melhorar essa questão de atrasos? Porque a gente gravou vídeos, fez pesquisas, em média os alunos eles levam em torno de 10 a 15 minutos para poder subir depois dos intervalos, desde o primeiro até o último intervalo. Então, assim, quais meios você acha que seriam melhores para poder facilitar essa chegada mais cedo dos alunos? Acho que primeiro é a reflexão do que é autonomia e protagonismo, né? Autonomia e protagonismo não é possível sem responsabilidade. Então, eu acho que chamar para si esse exercício, e eu acho importante que agora que vai ter o Grêmio, que o Grêmio também se coloque nesse lugar de responsabilidade, como uma instância representativa dos alunos para promover essas reflexões. Porque eu não sei se a punição é o caminho, sabe? Eu acho que eu posso lá fechar a porta da minha sala e não deixar o aluno entrar. Mas não é sobre isso, né? É sobre refletir dos nossos papéis sociais, dos nossos lugares de ocupação e que para conquistá-los a gente precisa desenvolver os nossos deveres. É isso, muito obrigada, professor, né, por ter cedido seu tempo aqui para fazer essa entrevista. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, Eloá, pela nossa matéria incrível. E agora a gente vai falar dos clubes juvenis, que mostram muito o protagonismo dos alunos na escola e os interesses deles no âmbito escolar. A gente tem vários clubes, que vai de estudos até esportes, como vôlei e futebol. E a nossa repórter Gabi vai cobrir tudo de uma maneira super legal e informativa. Oi, aqui é a Gabi Silva em mais um jornal da ESP. Estamos aqui entrevistando alguns clubes juvenis da escola e hoje a gente está aqui no clube de vôlei. Vou acabar aqui entrevistando o Luiz, que ele está aqui para ajudar as pessoas que estão querendo aprender o vôlei. O Luiz, ele já joga vôlei há um tempo, ele está aqui para ajudar e a gente vai saber como é que está sendo isso para ele nesse lado de ensinar e de não estar aprendendo. Para mim tem uma experiência muito nova, muito legal, que ensinar o povo que não sabe e também aprimorar quem já sabe. Porque eu jogo vôlei há tem uns anos já, participo de clubes, essas coisas. E para mim tem sido uma experiência bem inovadora fazer essa prática diferente aqui com o povo, para ajudar eles a melhorar e evoluir como pessoa também. Sim, muito bom. Enfim, agora a gente vai passar para outra pessoa, para a gente conversar um pouquinho mais sobre pessoas que entraram no clube de vôlei para se desenvolver melhor as suas técnicas e aprender um pouco mais sobre esse esporte que agrada todo mundo aqui da escola. Agora estamos aqui com a Mayara, que é uma das jogadoras aqui do clube. Mayara, como é que você está se sentindo aqui no clube? Como é que está sendo o seu desenvolvimento? O que você está achando? Então, estou achando bem legal, está sendo bem divertido, todo mundo está aprendendo, os professores são ótimos também, é isso. Gente, é isso então. Obrigada pela atenção aí e é isso. Oi, gente, agora estamos aqui no clube de dança e eu vou entrevistar o Renato da 3ª A e a Lívia da 2A. O Renato, ele é secretário do clube, então ele ajuda muito, ele já está no clube há 3 anos, então ele sabe do que fala. E Renato, como é a sensação de pela primeira vez você estar sendo líder desse clube que você tanto gosta? Eu acho que é uma sensação gratificante, sabe? De você ter passado por tanto tempo dentro do clube e você ver as pessoas saindo e entrando. E agora eu dirigindo o clube da maneira como eu gostaria, fica ainda mais confortável. Sim. E como que é a sensação de você estar fazendo isso? Como você se sente? Eu acho que é uma sensação de felicidade e eu acho que é um pouco de empatia pelas pessoas, sabe? Elas estão entrando no clube, elas ainda não têm muito conforto com as pessoas que estão lá dentro e o meu trabalho, assim como o das meninas, né, é trazer conforto para todo mundo e fazer com que todo mundo aprenda. Obrigada. Ana Lívia, você entrou no clube esse ano, né? Como é que você tá? O que é que você está achando do clube? Como é que você está se saindo? Eu tô amando muito. Desde o ano passado eu queria entrar, só que como eu cheguei na escola ano passado, eu tinha vergonha, né? Eu não queria
ai, me apresentar assim, mas aí esse ano eu entrei e está sendo incrível trabalhar minha autoconfiança, trabalhar minha segurança de dançar na frente das pessoas, das pessoas me olharem quando a gente fosse apresentar. Tudo incrível, tudo lindo. É isso, muito obrigada e arrasem no Dia da Culminância. É isso. Oi, gente, agora vamos falar sobre o clube de futebol. Eu estou aqui com o William e eu vou fazer algumas perguntas para ele. Como que está sendo o clube? Você está gostando dessa nova experiência e tal? O clube foi uma grande oportunidade porque o vôlei em si na escola é muito jogado, entendeu? E o futebol tem poucos atletas e graças ao Aquiles e o Mirassol tivemos aí o clube de esportes, praticamente futebol, e a gente gostou muito. E você já está sentindo assim resultado? Você acha que já evoluiu no futebol? Você acha que já está melhorando? Sim, graças ao Aquiles e alguns treinos de habilidade que ele nos mostrou e ensinou pra gente, a gente começou a praticar e a gente está gostando dessa nova prática. Muito obrigada. Obrigada, Tayla, por essa matéria incrível. E agora, a tão esperada eleição e posse do Grêmio. A gente sabe que foi uma novidade para a escola, então estava todo mundo muito engajado, muito animado e muito ansioso. E a nossa repórter, Eloá, ela vai cobrir tudo de uma maneira muito legal. Oi, gente! Hoje, dia 21 de março, o dia mais esperado chegou aqui na ENE de São Paulo, o dia da votação e eleição das chapas. Hoje, a gente vai conhecer um pouquinho mais de como que foi esse processo eleitoral, porque assim, tivemos novidades, tá? A gente teve até urna. Vocês têm noção como é que a nossa escola tá tecnológica? A gente teve urna, tivemos apresentação dentro do teatro, cantamos o hino nacional. Então assim, hoje a gente vai apresentar tudinho pra vocês conhecerem um pouco mais desse evento, saber como é que foi e saber, né, o que tanto todos esperavam. Quem foi a chapa vencedora. Então, vamos conhecer um pouquinho desse evento. Aqui com a Jade, da Fúria. Jade, e aí, como você acha que foi a eleição? Quero saber um pouco de você, como vice-presidente, o que você achou do processo eleitoral? Desde a parte de divulgação até a parte de apresentar e votar. Olha, eu vou ser bem honesta porque eu não gosto muito de omitir as coisas. Eu acho que o processo de eleição, o processo eleitoral, ele foi muito tóxico, acho que para os alunos, sabe? A gente nunca tinha vivenciado isso, de ter 3 chapas, então acho que foi muito difícil para os alunos entender que as coisas são muito além do que um movimento juvenil, mas também que é um momento de ter ética, né? Então eu acredito que não teve muita ética da parte de todas as chapas. Acredito que é algo que pode ser mudado daqui para frente, que isso não precisa ocorrer de novo. Só que eu tava me sentindo meio que um filme, sabe? De Minas Malvadas, assim, sabe? Porque era muito difícil de lidar com as situações, as coisas aconteciam de uma maneira muito repentina, e foi muito difícil para mim lidar com isso. Só que eu acho que depois que tudo já aconteceu, eu acho que eu me sinto mais tranquila e mais de boa em relação a tudo que aconteceu. Eu acho que a vitória da Chapa Independência foi uma vitória justa. Eu acredito que eles tenham se saído muito bem em relação a ter se guardado um pouco de ter muitos comentários em relação ao que estava acontecendo. Eu acho que a minha chapa acabou exagerando um pouco. Mas eu não me sinto revoltada com nada do que aconteceu. Eu sinto que foi injusto, que faz parte do processo, mas acho que acredito que faz parte do processo porque é a primeira vez que acontece isso, né? Sim, então, tipo, a gente vê que os alunos ficaram muito, meu Deus do céu, ai, gente, 3 chapas, ai, meu Deus, em quem que eu vou votar? Então, teve toda essa questão. E a gente que tá aqui desde o primeiro ano, Sim. tipo, não tem... Nunca tinha vivenciado isso. A gente nunca teve essas questões. Sim. E assim, o que você espera da Chapa Independência Jovem? Olha, eu enquanto pessoa que é uma ativista social, né, eu sou uma mulher preta e trans, então eu sempre busco muito por essa inclusão social dessas pessoas que não só se parecem comigo, mas também outras diversidades. O que eu mais queria e prezo nessa chapa, né, que eles tenham, é essa visão muito cuidadosa em relação a pessoas LGBT, pessoas pretas, pessoas, né, que têm algum tipo de divergência em relação à nossa sociedade, né? Então, acho que é muito importante uma chapa, né, juvenil, tá muito atenta em relação a essas questões. É mais uma escola como essa, que está no centro de São Paulo. Eu tenho muita diversidade. Com certeza. Eu acredito que eles vão conseguir, sim. Eu acho que tem muitas pessoas lá preocupadas com isso. Eu acredito no potencial deles. É isso, Jade. Obrigada e parabéns pela sua chapa. Vocês arrasaram. Realmente, as propostas de vocês foram muito interessantes. A que eu mais gostei foi da questão de vocês explorarem a questão de outras religiões, que eu vi que vocês postaram. Eu achei muito interessante as propostas de vocês, então agradeço imensamente. Obrigada. E é isso. É isso, obrigada. Nada. Vamos para a próxima entrevista.
Tô aqui com a Nick, né, presidente da Chapa Merak. Nick, eu gostaria de saber de você. Qual o seu ponto de vista, qual foi a sua visão mediante ao processo eleitoral? Desde da apresentação das chapas, até a votação, até o processo de revelação da chapa vencedora. Qual foi a sua visão? Eu achei que foi algo muito profissional. Eu não esperava, né? Porque ano passado, não que foi desorganizado, mas é que eu acho que esse ano eu senti como se realmente tivesse uma meritocracia existente dentro da votação. Tanto a parte de votar, né? O processo eleitoral, deixa eu até fazer o barulhinho, eu achei isso muito legal. Eu fiquei, uau, tô me sentindo importante. Tô me sentindo importante aqui. Até a parte de escrever o nome, passo a passo, foi feito muito profissionalmente, né? Eu senti como se eu realmente estivesse votando e fazendo uma diferença dentro daqui da escola. E sobre a apresentação das chapas, eu achei algo muito interessante, né? Das chapas irem lá, explicar as propostas com as suas próprias palavras. Tanto que a minha chapa que apresentou foi um pouquinho desorganizada, porque a gente não estava esperando por isso, sabe? A gente esperava as perguntas, mas eu achei muito legal a forma em que a gente explicar a nossa chapa partisse da gente, né? Das nossas propostas e da forma em que a gente queria comunicar para o resto da escola. E assim, o que você espera para próxima chapa, né, para a chapa vencedora? O que você espera da chapa deles? Eu espero que os alunos aqui da escola sejam ouvidos, principalmente, né, e que nossas ideias, que qualquer pessoa possa fazer parte e contribuir de uma forma para a escola, sendo ou não do Grêmio, sim ou não do Grêmio, né? E principalmente tentar trazer algo leve, um clima leve para a escola, ou totalmente divertido, mas também mantendo a seriedade nas partes que precisam, né? Como, por exemplo, o fechamento da escola, que é algo muito necessário para nós, alunos, para os professores, para os funcionários que estão aqui dentro, mas que consiga equilibrar entre a leveza de atividades e eventos com a profissionalidade do fechamento da escola. Quero agradecer, Nick, por ter cedido seu tempo aqui para entrevistar. Quero parabenizar a sua chapa. Vocês tinham, assim, propostas muito boas. Não vou mentir, talvez, né, possa ter votado em vocês ou não, não sei. Talvez. Mas eu gostei muito da proposta de vocês. Vocês sempre foram muito sérios do começo ao final, então parabenizar vocês. E é isso. Obrigada, Luá, pela sua cobertura incrível. Bom, e ficamos por aqui, encerrando nossa primeira edição do Jornal ESP. Tchau!